Há mais ou menos 4 anos eu escrevi um texto, Como Manipular as Massas, Conselhos a um Jovem Imperador. E criei umas imagens, um vídeo e publiquei aqui no meu canal e nas redes sociais. É esse aqui, ó. Não sei se você já viu. Depois vê, porque esse texto, ele dá conselhos a alguém que está pensando em ocupar uma nação, um espaço, enfim, como continuidade daquele ditador, daquele tirano. Aí eu me lembrei desse vídeo porque eu assisti o primeiro episódio de uma série que entrou agora no Netflix. Eu não vou comentar a série porque eu não assisti a série, né, toda. Eu só vi esse primeiro episódio no momento em que eu gravo o vídeo, mas ainda assim vale a pena. O nome da série é Como se tornar um tirano. E me lembrou bastante, inclusive, a estética do meu vídeo. Parece que eles viram o vídeo e se inspiraram para fazer essa série, porque é muito parecido, não só na estética, como na ideia. A série também é feita, pelo menos nesse primeiro episódio, como conselhos. Eu vou te dizer como é que você faz para se tornar um tirano, né? E vai dando os passos ali. E me chama a atenção porque é muito semelhante àquilo que eu escrevi. Não porque eu tenha criado alguma coisa ou os roteiristas da série do Netflix, mas porque se você for olhar historicamente, por séculos e séculos e séculos e séculos, a construção de uma tirania geralmente se dá sob as mesmas bases. São tijolos muito parecidos para construir castelos, às vezes aparentemente diferentes, arquiteturas que nem sempre se assemelham, mas que na essência ali, nos pilares, na construção, é sempre muito semelhante. E uma das situações que a série chama atenção e que eu falo também no meu vídeo é sobre o ressentimento. Recentemente eu gravei um videozinho aqui falando sobre a felicidade. E eu dizia que a felicidade é subversiva, porque ela te torna, de alguma maneira, independente. Quanto mais você constrói a sua felicidade nas experiências felizes e simples do dia a dia, né? Não necessariamente conectando a sua felicidade a relações importantes, a ter dinheiro, a fama, a reconhecimento, a ser próspero no seu trabalho, tudo isso é bom, né? Mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando da sabedoria daquele que desenvolve simplicidade nos pequenos encontros, nas pequenas relações, nas percepções cotidianas, na capacidade de ficar em silêncio, de se ouvir, de ser grato, desenvolver gratidão. Gratidão pelas pessoas que fazem bem a você, gratidão por estar bem, por estar vivo, por estar saudável, por estar experimentando viver. Tem muitos motivos para a gente ser grato. Desenvolver gratidão como um estado de espírito, né? Mas, por outro lado, a infelicidade e o ressentimento nos coloca cada vez mais na busca de algo ou alguém que irá nos salvar. As religiões, por exemplo, neopentecostais, as que prometem, né, o paraíso, o dinheiro, a salvação, elas crescem demais em países subdesenvolvidos por uma razão muito simples. As pessoas sofridas, roubadas pelos ladrões e pelos ladrões do governo, né? Achacadas pelos impostos, enfim, estão buscando alguma boia no meio desse mar totalmente atribulado. E muitas vezes ela vem no discurso da religião, tudo bem, tem o seu papel, e aqui não vai especificamente nenhuma crítica, mas o fato é que essas religiões crescem mais em países sofredores. E, por consequência, em muitas delas, tem pastores tirânicos, tem ideias tirânicas. Você vê, por exemplo, nessas religiões da televisão, essas mais conhecidas, em que os pastores falam todos da mesma maneira. E a maneira é a maneira como o líder fala. Em uma delas, o líder tem um problema na mão, né? A mão do líder é meio uma garra, assim, você sabe quem é, né? E aí os pastores também, eles falam assim, com a mãozinha assim, para ficar parecido com aquele líder, criando uma linguagem, criando um uniforme, criando uma imagem na mente das pessoas que vai torná-las cada vez mais dependentes daquele estereótipo. O ressentimento é fundamental. Eu escrevi um texto, eu gosto muito desse vídeo, é um vídeo bem curtinho, que chama Fisgados pela Dor. Aqui também. Nele, entre algumas coisas, eu falo o seguinte, tem uma parte específica dizendo que a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso ressentimento, por quem quer nos dominar, é apertado, é fisgado, é futucado, até que comece a sair pus.
E esse pus é o material de alimento de construção para uma tirania. Seja a tirania de uma igreja, de um líder, de uma empresa, a tiranos e empresas, seja o tirano de um país, que é a ideia que nos vem em mente no primeiro momento quando a gente fala de tirania. Então é necessário que haja ressentimento. A gente vive num país absurdamente injusto. A gente sai na rua, né, e vê gente pedindo dinheiro o tempo inteiro. Famílias dormindo no chão, famílias dormindo nas ruas. Ao mesmo tempo, a gente vê os políticos, e aí é difícil encontrar alguma exceção, monarcas, vivendo com batedores, ganhando muito dinheiro, andando de jatinho, andando de avião. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava no aeroporto na campanha de 2018 presidencial e dois candidatos a presidente, o candidato e a vice, o Haddad e a Manuela, chegando num jato enorme ali no aeroporto. E eu me lembro quando eles desceram do jato, tinha o pessoal em volta tal. E uma semana depois saiu a notícia de que o partido deles pedia dinheiro, já que eles não tinham dinheiro para pagar a campanha. E os membros daquele partido davam o seu dízimo, a sua oferta, o seu dinheiro para cobrir os custos daquilo. Então isso é só um retrato. Eu estou falando de uma experiência de um partido, mas isso se multiplica, não é de um caso especificamente. Infelizmente, é a maneira como a política é feita no Brasil. E a gente está vendo isso, né? Se matando para pagar conta no supermercado, sofrendo combustível no valor que está, o emprego instável e raro há muitos anos, né? As bravatas de políticos, especialmente agora em tempo de eleição, um querendo ser melhor que o outro, um querendo criar uma aura santa e perfeita em relação ao outro. Tanto é que a gente chega num momento perto da eleição presidencial, onde os dois pretendentes mais fortes para ocupar a presidência da República só se mantêm onde estão, alimentando justamente isso, o ressentimento e o medo na população. Propriamente no caso da eleição, o medo do outro. Se você não me eleger, o outro vai ficar e vai destruir tudo. Se você não me eleger, o outro vai voltar e vai destruir tudo. E por medo, e jamais por consciência, ou pelo menos raramente, por reflexão, por calma, né, por racionalidade, a gente acaba aderindo a ideias que não existem na prática. As campanhas políticas, por exemplo, dificilmente, são raras as exceções, são construídas a partir de propostas e ideias. Mas elas são construídas a partir do medo e do ressentimento, da exploração desse sentimento e da venda de sonhos. Eu vou fazer um país melhor. Coisas subjetivas. Tudo vai ser bom. Eu vou construir, eu vou fazer, eu vou... Mas como? Isso não acontece. Porque esse tipo de componente, isso está presente na gente. Então, desde uma campanha política até a criação de uma tirania, como eu me referia a esse documentário. Nele, eu vou passar rapidamente, tem algumas questõezinhas assim que são bem importantes e muito comuns, né, para um tirano. Primeiro, é identificar a sua missão divina. É necessário, para quem pretende ocupar esse espaço na cabeça do povo, criar a ideia de que está ali para construir algo grandioso, algo maior. Repare, por exemplo, especialmente nas igrejas, né, os líderes religiosos dificilmente partem de um lugar comum. Eles sempre têm uma história maravilhosa, sempre vieram de uma condição diferente, no mínimo, sobrenatural, tantas vezes, para se colocarem naquela posição de destaque. Dificilmente, olha, estava lendo, estudando, eu era um contador e resolvi aqui compartilhar as minhas ideias, porque isso não movimenta o povo. O povo está buscando seres especiais, seres diferenciados. É triste isso, mas grande parte do povo está sempre buscando alguém para seguir, e alguém para aderir, e alguém para adorar. Não é à toa que há milênios imperadores, tiranos, papas, líderes religiosos de maneira geral, mas atualmente, muitas vezes, grandes empresários, enfim, pessoas que são admiradas a tal ponto que já ultrapassaram a fronteira da admiração e passaram a ser adorados. E quando você adora a algo ou alguém, você não questiona. Esse é um dos componentes dos tiranos. O tirano não aceita ser questionado. Jamais pode existir dúvida nessa relação. Ou você adere ou você é um traidor.
E como tal, como traidor, merece o linchamento público. Com as redes sociais, é muito mais fácil você promover esse tipo de linchamento público. Tanto é que grande parte dos linchamentos públicos, não sei se você participa de um ou outro, mas se você for prestar atenção, não tem muito a ver com aquilo que a pessoa disse ou pensa. Por mais que você possa discordar, por mais que não tenha sido legal. Mas se você for ver os desdobramentos, especialmente os direcionamentos desses linchamentos, eles acontecem por quem falou e não pelo que disse. E você sabe como eu sei disso? Porque se você vê o grupo A atacando pensamentos do grupo B, é somente o grupo B que vai ser atacado, pessoas que se identificam com aquela ideia, e vice-versa. Jamais o grupo B ataca o grupo B, ou recrimina, ou orienta, ou cancela o grupo B. É sempre um contra o outro, indicando que essa é uma guerra não de ideias, mas é uma guerra de dominação, de território, de ocupação, como todas as guerras são. Por isso eu dizia que os movimentos são sempre muito parecidos, a gente tem que ficar um pouco mais atento, porque a gente se distrai um pouco com os periféricos, né? Com o que está na superfície, e deixa de ver a realidade, aquilo que compõe esses movimentos. Uma outra coisa, e aí está muito presente nesse documentário e muito presente inclusive no meu texto, explore a raiva do seu povo. Sentimentos de raiva, de ódio, de ressentimento engajam muito mais do que qualquer outro sentimento. E como eu dizia agora há pouco, você tem razão. Claro que tem, de se sentir mal. Quando você olha para o país, quando você olha para a sua empresa, quando você olha para a sua família, não sei, você tem alguma razão, né? Todos nós temos causas ainda não respondidas, sentimentos de injustiça, a gente tem isso é humano. A gente vive assim, e às vezes mais do que outros. Por exemplo, no Brasil, provavelmente o sentimento de ser injustiçado, de ser roubado, de indignação, o ressentimento seja maior do que na Noruega, na Escandinávia. Não que lá não tenha, existe por outras razões, mas o ressentimento de um povo é algo absurdamente explorado. E para eu não me estender muito nesse vídeo, porque senão isso aqui tem assunto, né, pra gente ficar, a gente pode até depois fazer uma continuação, se for o caso, se você achar legal, mas se o ressentimento for o combustível das minhas ideias, presta atenção nisso porque eu acho que isso é fundamental. Eu comecei falando da necessidade da gente buscar felicidades. Ainda que as minhas causas sejam justas, ainda que o meu discurso, em parte, faça sentido, né? Ainda que eu encontre algum tipo de explicação racional por seguir esse caminho, mas se o ressentimento for o meu combustível, for o meu norte, ele vai ser distorcido enquanto eu penso que estou indo em direção a determinado ponto. Meu caminho vai ser desviado. Eu vou ser manipulado. A exploração, e agora em campanha eleitoral, e agora com as redes sociais, a exploração da dor, do sofrimento, do ressentimento, isso é feito cada vez mais. Cuide disso, para que você não seja devoto de um tirano, para que você não comece a relativizar a aceitação de regimes tirânicos, achando que talvez fulano ou ciclano com poderes absolutos e imperiais resolva tudo que está aí, porque não. Nunca houve na história do mundo, né, a adesão de um povo a um regime tirânico que deu certo, que terminou bem. Às vezes você tem números melhores, às vezes você tem um sentimento de resolução, mas isso nunca termina bem. Por isso, antes a gente sair apontando para todo mundo, seria fundamental que cada um faça esse autoexame e perceba até que ponto os meus instintos mais baixos, até que ponto os meus ódios mais escanteados aqui ao longo da minha vida estão me movimentando nessa ou naquela direção. Porque uma vez que você identifique isso, você tem a resposta com um pouco mais de clareza e com ela a possibilidade de desviar, se for o caso, e seguir o seu próprio caminho. Caminhos construídos a partir da felicidade dão frutos correspondentes à natureza deles. Caminhos percorridos com muita briga, com muito ressentimento, com muito ódio, e isso cada vez mais explorado e direcionado na figura de um grande líder, vai terminar mal. A tirania, repito, não é um regime de direita e nem de esquerda. O ser tirânico
não é necessariamente o cara que apoia essa ou aquela ideia que você gosta ou deixa de gostar. A tirania é humana. E a adesão aos tiranos também é humana. Por isso cabe a cada humano, em primeiro lugar, rejeitar qualquer tipo de sinalização tirânica. E em segundo lugar, vasculhar com honestidade, com coragem e muitas vezes com dor. Até que ponto eu estou alimentando uma situação como essa? A gente volta a falar sobre esse assunto, mas o documentário me inspirou a vir iniciar ele e provocar de alguma maneira você aqui. Dá sua opinião, me diz o que você acha. E se você puder, a gente está quase chegando a 100 mil inscritos. E eu quase nunca peço likes, esse tipo de coisa assim. Sinceramente, eu não gosto muito de ficar pedindo. Mas se você gostou desse vídeo, se você gosta do meu canal, se você está aqui e quiser até dar mais relevância aos conteúdos que a gente compartilha aqui, se inscreve, compartilha nas suas redes e vamos fazer parte disso aqui. Tá bom? Pense nisso. Se cuida.